Entrando aqui, fixar o comentário. Não tô conseguindo fixar o comentário. Pronto. Brenda, tu tá aqui. Só esperar um tempinho pra o Wellington entrar. Acho que ele já entrou. Tô toda assanhada. Brenda linda. Saudade, Brenda. Wellington, eu vou chamar de novo pra ver se tu consegue entrar. Oi. Olá, deixa eu botar um filtro aqui para dar uma iluminada, né? Porque aqui é escuro, doutor. Pronto. Deixa eu tirar aquele da quebrada que tá bacana. Pra gente começar. E aí, Wellington, tudo bem? Tudo ótimo. Gente, em primeira mão, gostaria de avisar que aqui em casa, hoje é dia de São Pedro, então tá uma festa aqui para os Adana. A qualquer momento pode passar uma criança falando alguma coisa, meu pai conversando, porque eu tô isolado, né? Tô isolado aqui na sala de casa e eles estão entrando na cozinha. Aí de vez em quando tem a zoada. Tudo bem. A gente está recebendo aqui o Wellington, que faz parte do laboratório também, do Short, e dando continuidade. Hoje, inclusive, a gente finaliza esse ciclo de conversa sobre o movimento LGBT, a trajetória e a resistência. Né? Hoje a gente vai falar sobre o Xana com Xana, vai falar sobre o Somos especificamente. O Wellington me escuta bem, muito quer que coloque o fone. Não, te escuto bem, te escuto muito bem. Não fica ecoada, não? A Não, voz? fica não. Aqui não sei se aí fica a minha, Eduardo. Que eu tô achando que tá dando um pouco de eco enquanto eu quarto. Eu vou tentar colocar o fone mais. Tu acha? Tu me escuta melhor agora? Escuto. Fixar o celular aqui. Dá pra ouvir as duas muito bem. Obrigada, Lucas. Minha gente, tô um pouco Ótimo. nervosa, né? Porque Não, faz um fake. holofotes É não é um com fake que ela. elas se conhecem melhor do que ninguém. Pior. Eu queria. Tu quer se apresentar? Quer que eu fale de ti? Eu acho que Nossa, eu poderia preciso. falar de mim, né? Só pra reforçar. Acho melhor. Boa noite, Você gente. mesmo. Ah, Eu me chamo Elton Soares Gomes, né? Sou um dos diretores do Laboratório Bichórdia, pelo qual eu tenho um amor enorme. Fico muito feliz de fazer parte, de colar junto com as meninas, né? Com por enquanto, o Vitor, com a Lucas Ville, com o Vander Alisson e com o Carlos Henrique, que são pessoas maravilhosas. Sou bicha preta, artista visual, professor, pesquisador. Sou pesquisador do grupo de pesquisa Ensino da Arte e Contextos Contemporâneos, né? Que é lá da URCA, do Centro de Artes. Sou atuante, eu gosto de experimentar o mundo, né? Gosto de experimentar todas as potencialidades que o mundo possa me oferecer, né? Então, esse sou eu, um pequeno resumo. Estou em construção, não sou uma pessoa completamente... Eu vivo dizendo que estou em construção, sempre falo, né? Que estou no processo. E isso, para mim, é um processo. Estou enterrando os Wellingtons, desenterrando os Wellingtons e reenterrando de novo. Então, essa é a primeira apresentação minha e agradeço... sempre renascendo, né? Sempre renascendo. Agradeço muito à diretoria, né, do laboratório por ter construído esse espaço
desse dia muito importante, né, que é um dia de luta, um dia da gente lembrar, não só como um dia de felicidade, né, de celebrar, mas também lembrar das dores que a gente passou. E a nossa conversa, né, Movimento LGBTI+, trajetórias e resistência, onde a gente vai abordar um pouco sobre o Grupo Somos e sobre o jornal Xana com Xana, é um pouco da nossa história, né, das nossas heranças que a gente carrega. E eu fico muito feliz da direção ter composto essa linda live, né, estando contigo, que para mim é uma honra, tu já sabe disso, tem uma honra estar contigo. Sim, Fico muito feliz de poder trocar com você, você sabe muito bem disso. Adoro falar com vocês nas madrugadas. sim, E é isso. Agradeço também por tudo e por ti existir, por ti estar existindo, estar aham, convivendo comigo. É isso. A bicha fala demais. sim. Quer dizer, eu falo demais e falo de Não, é isso menos. mesmo. Ei, só para puxar aqui a fala, acabei de ver que a Giovanna Baby entrou. Fiquei muito nervosa, é muito importante para a gente. Muito Sim. importante a Giovanna Baby. Hoje a Ana Flor, tem o Instagram dele de Travesti, nos lembrou, né? Que a gente tem falado muito Maravilhosa, sobre Ana Flor. marcha, né? Que a gente fala muito sobre marcha, mas tem que olhar aqui para o Brasil, né? A Giovanna Baby tá aí vivíssima, vai continuar viva, eu até disse, né? Vida longa, Giovanna Baby, né? Uma travesti negra aqui do Nordeste, né? Que tem um papel incrível, assim, uma mãe. Sim, Tô sim. fiquei até nervosa, vi que ela entrou. Que ótimo. Sim. Mas é isso, tu podia se Wellington, apresentar, né? Como se aham, apre... sim, sim. Eu sou, por enquanto, Vitor, sou artista visual, estudante de artes visuais, né? Eu moro aqui no Crato, mas eu sou lá de Arneiroz, Sertão dos Inhamuns, né? Estou aí nesse trânsito, me compreendendo aí nessa transição, né? Me compreendendo aí nessa identidade transvestigênero agora. E é isso, estamos aqui para falar sobre a gente. Uhum. E, Wellington, eu queria que tu começasse primeiro dizendo do que você tem orgulho, antes da gente entrar na conversa de fato. Ótima pergunta, agradeço muito. Eu tenho orgulho de ser eu, de estar sendo eu, de estar me construindo enquanto Elton, né? E de ser essa bicha preta, apesar de várias Sim. circunstâncias, né? É um processo muito difícil, mas me orgulho de ser quem sou hoje. Tenho um orgulho da minha origem, dos meus processos, das minhas experiências, né, das dores. Eu também tenho orgulho das dores, porque elas contribuíram muito para eu me tornar o que eu sou hoje, né? Tenho orgulho de ti, Vitor, tenho orgulho das meninas, Ah, tenho, obrigada, muito obrigada. tenho orgulho da Brenda Vlasak, que está aqui com a gente, agradeço muito a ela, tenho orgulho dela, tenho orgulho de todas, né? Que estão na ponta de Sobretudo de lança, todas né, que desse vieram movimento. antes, né? Sim, que está na ponta de lança. Então, tenho muito orgulho dessas pessoas. Tenho orgulho do José, que está aqui também, né? Que é uma bicha também, que cola com a gente. E Sim. agradeço muito. E é isso. Eu tenho orgulho de ser eu, de estar me tornando eu a cada dia. E é isso. A gente vai começar falando, obrigado, Wellington. A gente vai começar falando do Somos, do Xana com Xana, e aí não tem nem como falar dele separadamente, porque o Xana com Xana Sim, surge de dentro do do Somos, né? Somos. Então aí, isso. Então aí só para dar uma contextualizada, né, assim, para a galera chegar no Somos, né? Quando a gente vai falar de 67, de 68 especificamente, e aí pegando uma questão assim, mundial, foi quando começou a se discutir as questões de papéis de gênero, de sexualidade, né? Foi quando o movimento negro começou a ganhar força, né? A segunda leva do movimento feminista, do movimento LGBT. Só que aí, quando corta, né, e vem aqui para o Brasil, a gente estava em 68 na AI-5, né? Sim, Então, foi assim um soco na barriga dos movimentos. Então foi uma travada naquele momento. As lutas aqui elas começam a ter uma força maior depois de 70. sim. Então
quando as pessoas falam que no Brasil começou depois, assim, não foi depois porque não quis acompanhar, mas é porque tinha uma ditadura estabelecida aí e estávamos todas aí à revelia do Estado, inclusive, né? Construindo esse movimento. Com Então, certeza. os meninos falaram ontem do Lampião da Esquina, né? E o Somos é formado por alguns integrantes do Lampião da Esquina. Eu estava lendo um artigo hoje, e aí o James Green, que é um escritor bem conhecido, a galera que pesquisa essas questões conhece bem ele disse que foi o João Silvério Trevisan que chama ele, a princípio, para participar do Somos. Né? E o João Silvério Trevisan, que já vem do Lampião da Esquina também. Sim. É interessante, Vitor, que tu traz esse apontamento bem importante, né, dessa organização, né, do Somos e de como ele vem se estruturando. Uhum. E nas pesquisas que eu realizei, né, que eu fui realizando, é uma pesquisa recente, né, não vou dizer que eu passei anos pesquisando o grupo Somos, Xana Sim. com Xana. Aqui é um diálogo mesmo, né, de a gente trocar essas informações. Uhum. Mas o que eu vi foi que o Lampião da Esquina se tornou um local, uma instituição, né, um jornal muito importante para todos os movimentos, né? Eles sempre falam da Sim. importância do Lampião da Esquina e tal, e do Grupo Somos, como eles se organizaram. Eu também pesquisei quem foi que compôs o Grupo Somos, que tinha mulheres lésbicas, né? Homens gays, na sua grande maioria, né? Que quando a gente vai ver, tem Sim, muitos a maioria homens era homem gays. gay. Homens gays estão na sua Uhum. grande maioria. E é isso, mas é importante destacar, né, que a gente vem destacando da importância, né, desses grupos, né, apesar de várias circunstâncias que acontecem e que ocorrem, eu estou usando, e que ocorrem, eu estou usando, Carol, por favor, minha irmã, várias circunstâncias que ocorreram, né, que são importantes de destacar, né, de não deixar passar batido. Então, isso, o SAMU se organiza nesse processo mesmo, né, em plena ditadura militar. Na verdade, todos, né, todos os movimentos que a gente vem trabalhando aqui surgem nesse período, né, entre a década de 70, 80, até o finalzinho de 2000, né, o SOMOS surge aí nesses meados, acho que é ou é Uhum. 1978 ou é 1979, se eu não me engano, porque em duas pesquisas que Por eu aí. fiz, uma de 78 e outra de 79, então Uhum. é por aí, né? Para a gente pensar também sobre como se organiza a documentação desses espaços, né? Que é em plena ditadura, a ditadura apagou muitas informações, né? Quis silenciar muitos ativistas, políticos, então reforçar para todo mundo que a ditadura teve um papel muito crucial, né? Crucial, não que foi importante, né? Mas crucial no sentido de que foi De atrasar exterminadora, a de movimentação da atrasar. época, de atrasar a E, movimentação da época. sim. E as Mas mesmo pessoas. assim, a revelia de todas as pessoas conseguiram se sobressair. Claro que muitas morreram, muitas foram apagadas, entre aspas, aí, né? Painha, Sumiram ô pai, eu tô numa chamada num vídeo online. Meu pai tá aqui, ó. ao vivo. Sim. Então, mas aí só voltando, né? Quando eles surgem, a princípio, né, o Somos, eles não surgem com esse nome Somos, né? Eles surgem com o nome de Ação pelos Direitos Homossexuais. Aí depois é que eles vão mudar. O Wellington, tá me ouvindo? O Wellington travou, gente, para vocês, ele travou aqui para mim. O Wellington, tá me ouvindo? Pessoas estão me ouvindo? Torno aqui, estão me ouvindo? Nossa, o Wellington caiu. O Wellington caiu, eu vou chamar ele de novo. Mas fiquem aí, pessoal. Minha internet caiu. Ela vive caindo, minha internet. Sim, o Wellington estava dizendo que quando o grupo Somos ele surge, ele não surge com esse nome especificamente, ele surge como Ação dos Direitos LGBT, e aí depois, não é nem direito LGBT, porque não chamava LGBT naquela época, era Ação pelos Direitos Homossexuais. E aí, né, começa a ficar um pouco problemático esse nome, eles percebem que estão afastando as pessoas mais do que aproximando, e eles decidem mudar, né, para Somos, inspirados em um movimento, acho que deixa eu ver aqui, acho que da Alemanha, se não me engano.
e adotam esse termo aqui para o Brasil, né? Somos. Na verdade, eu Eles acho que é mudam. argentino, se eu não me engano. Eu Isso, anotei se não me engano, aqui. é. Eu anotei, né? Somos é uma homenagem a uma publicação do movimento homossexual argentino, que durou entre 1971 a 1976. Então, é uma homenagem a esse movimento argentino, né? Esse movimento organizado argentino. Sim. Deve E ser eles isso. mudam. Não, Tá me pode ouvindo? continuar. Tô. Sim. E eles mudam, né? Adotam esse nome de Somos. E aí, eles têm um papel crucial na conscientização das pessoas tomarem consciência sobre quem elas são, né? Juntamente com o Lampião da Esquina, começa a vincular várias informações sobre o movimento LGBT da época, não se chamava assim, mas eles começam a divulgar várias informações para as pessoas ficarem a par sobre quem elas são, se conscientizarem, né? Se identificarem enquanto lésbicas, enfim. Sim. E é interessante, Vitor, também na vossa pesquisa, né, a questão da esquerda, né, que a gente vai pesquisar a questão da esquerda sobre essas questões do movimento. A Sim. esquerda é muito presente, né, nesse processo. E eu Uhum. vendo, né, que para a origem desses grupos, né, a esquerda ela teve um papel também importante, né, importante no sentido que a esquerda pensou nessa divisão, né, que esses movimentos iriam dividir a esquerda pensava o proletariado, né, a questão do trabalho, das questões sociais, Uhum. e pensava que essas questões desses grupos iam em contrapartida ao pensamento, né, com ilusão mesmo, acredito que era uma ilusão, porque a Sim. gente queria somar, né? E quando a gente fala de movimento LGBT, movimento negro, movimento feminista, a gente não pensa em divisão, né? A gente pensa em equidade, né? Em juntar as forças, em poder dialogar, né? Diferente do Uhum. pensamento cis, do pensamento branco, né, em si, que é o pensamento mais que quer poldar, na verdade. A gente não, a gente quer, nesse sentido, juntar forças, né? Sim. Só que aí eles começam a se dividir justamente por isso, né? Porque acaba que começa a acontecer vários embates ali dentro do grupo, né? Por questões partidárias, por aliança com outros movimentos, e aí o grupo vai se dividindo, né? Até que Sim. eles se diluem ali no final de 83, eu acho, 84, por aí. 80. E aí, Repete só um pouquinho, pode que aqui é a falar. zoada. Não, repete só o que tu falou, 83, 84, que eu. Não, eu tava falando que era justamente isso, né? Por essas desavenças que começam a acontecer dentro do grupo, por conta de questões partidárias, por conta de aliança com outros grupos, e aí eles vão se Sim. separando, vão se, né, formando outros grupos, Foi e em até que o 83. grupo, isso, até que o grupo ele se dissolve, para de existir. E aí, antes disso, as lésbicas já tinham percebido que elas não tinham tanto espaço lá dentro, assim, por mais que eles trouxessem questões sobre as lésbicas, né, tanto no Lampião da Esquina quanto no Somos, elas perceberam que elas mesmas teriam que criar um movimento só elas, Sim. porque as questões não iam ser sobre elas sempre no final, né? Ia ter uma pauta ou outra que atravessasse as questões, né, do ser lésbica, e aí elas começam a se reunir entre elas, criam associações entre elas. E aí, se tu quiser começar agora falando do Xana com Xana, e eu Pronto, entro pronto. depois, Ótimo, ótimo. Pronto. O Xana com porque Xana. elas começam a criar, o Xana com Xana ele surge justamente dessa Desse compreensão processo. delas, né, de que não estamos nos sentindo contempladas aqui dentro, né? Com certeza. E elas começam a criar um espaço para elas se entenderem. Pronto. O Xana com Xana, ela se organiza, né, nesses processos e desses Uhum. diálogos, né, que aconteceram, mas o Xana com Xana fica mais conhecido, esses movimentos, fica conhecido como Espanhol brasileiro, né? Que é a questão da invasão não, que elas se reuniam, né, nesse local, num bar chamado Ferros Bar, ou Ferros Bar, Isso, Ferros Bar. onde Isso. Ferros Bar, onde essas pessoas divulgavam que é a partir do Galfa, né, que era um encontro que acontecia entre essas mulheres lésbicas, então elas foram para esse espaço, né, fazer a publicização, a divulgação do primeiro material, né, que Uhum. foi organizado, que foi o primeiro exemplar
o número um do primeiro boletim de lésbicas Isso. do Brasil, né? Que foi lançado pela Galfa no ano de 1981. Aí, lembrando Uhum. que o período foi de 1981 a 1987. Aí acontece em 1983 a questão da separação, né? Do grupo dizer assim, não reconheço que é, estou sendo representada, né, nesse sentido. Então, surge a partir daí. Aí surge como um ato político organizado por Roseli Haw, perdoe se no seu nome, Uhum. né? Um ato político onde ele chamou várias pessoas, né? Desde LGBTs, entre eles gays, lésbicas, travestis, a imprensa, né? Que a imprensa também... É interessante pensar a imprensa nesse sentido, que quando a gente vai pesquisar a Sobretudo. imprensa, Vitor, que faz parte, né, da imprensa, querendo ou não, o jornal, né? Tanto o jornal Lampião da Esquina quanto o Xana com Xana, que era a questão de tirar aquele pensamento que a sociedade tinha da população LGBT, né? Que quando a gente vai, eu estava pesquisando, né? Eu acho que eu mandei para vocês no nosso grupo da produção, a questão Uhum. dos vídeos, né? Que eu fui pesquisar como era visto o LGBT na década de 70, década de 80. Então, cheguei a ter uma reportagem, se eu não me engano, do Fantástico, onde uma repórter sai nas ruas de São Paulo, né? Perguntando à população sobre a questão dos assassinatos de pessoas LGBTs, né? E as pessoas achavam Uhum. super normal, né? Assim, eu acho normal, que tem Sim, tudo sim, contra a sim. população LGBT, e não sei o quê. Por um sentido, por uma construção social, uma construção da sociedade, que é a sociedade branca brasileira, né, nesse sentido, e dessa sociedade racista mesmo, né, preconceituosa, que tinha nesses veículos de imprensa, nessas TVs, né, a divulgação de duas possibilidades de ser LGBT na vida. O LGBT ser assassinado e o LGBT ser bandido, né? E eram as duas formas que traziam, né? Então a população LGBT era conhecida nesses dois sentidos. Então o Xana com Xana e o Lampião da Esquina surge nesse sentido de trazer uma nova visão sobre essa nossa Sim, por população, isso que né? eles têm um papel fundamental, Com certeza. exatamente, de conscientização, de que não Sim, habitaremos apenas esses lugares únicos que foram dados, né? Existem outros sim. espaços em que a gente pode estar em outros espaços, que a gente pode, que a gente estava, né? Com certeza. Aí eu tinha anotado algumas coisas sobre a questão, que é um emaranhado, né, de pensamentos. A junção desses movimentos são emaranhados, né? Teve a contribuição do movimento feminista, aí pensar no movimento feminista, naquela questão do guarda-chuva, né? Feminista negro, Uhum. feminista lésbico, porque Sim, muita gente pensa que o pensamento feminista é só do pensamento cis, né? Tem um pensamento da feminista trans, né? Da feminista negra, que é essa gama. Então, sim, surge são dessa junção desses feminismos, né? No plural. feminismos, surge Feminismos. dessas relações, né? Do feminismo, eu vou colocar o feminismo em contexto geral, como eu já expliquei para vocês, do movimento negro, né? Uhum. Lembrando que o movimento feminista, ele se organiza, assim, no Brasil, em 1975. Aí, logo em seguida, o movimento negro, em 1978, e no mesmo ano de 78, o movimento homossexual, né, pensando naquela questão do homossexual, Sim. não em diversidade, né, na letra LGBTTI, não sei o quê, surge esse É momento, porque né? essas siglas elas vão começar a ser compreendidas depois, né? Essas siglas não, desculpa. As identidades, assim, gay, travesti, elas vão começar a ser compreendidas depois. A princípio chamava-se do movimento gay, né? De homossexuais, antes homossexualismo, heteroísmo. Então essa é uma Sim, compreensão que ela vai vendo depois. com certeza. Pode continuar, Martim. Aí a questão quando a gente vai pensar também sobre esses movimentos, é, Sim. a questão da clandestinidade, né? Quando eu fui fazer a pesquisa do TCC, né? Eu e as meninas fomos fazer a pesquisa do TCC e quando a gente vai encontrando, apesar que eu gosto de destacar, né, para as pessoas assim, Ed, não sei o que, quero ver tua pesquisa do TCC. Tu fala sobre a história do movimento LGBT. Não, gente, eu não falo da história do movimento LGBT. Eu reconheço a importância, reconheço muito a importância, mas minha pesquisa é em processo artístico, na minha experienciação artística, né, dessa narrativa autobiográfica Uhum. mesmo. Então, quando a gente vai Um outro pesquisar recorte. outro recorte. E quando a gente vai pesquisar sobre o movimento LGBT e sobre esses grupos, né, que são vários, a questão da clandestinidade e da criminalização desses movimentos, né? Lembrando que foi no período da Sim, ditadura, sim. né? Já dá para saber lá, ditadura.
E nenhuma ditadura, ninguém é Aham. livre. Imagina um corpo LGBT, um Sim, corpo preto, né? Era de se esconder mesmo, né? exatamente. Então tem aqueles grupos, os encontros da USP, né? Os alunos da USP, então, que vem falando, né? Esses encontros escondidos do Sim, movimento negro, dessas junções. Então, tem muita importância quando você vai falar dessas organizações, desses movimentos, tanto do Somos, né? E agora do Chama com Chama, dessa importância que os mesmos têm e tiveram até hoje, né? Quando a gente vai pensar, sim, sim. quando a gente vai pensar no Em Jornal Nacional, um acesso. exemplo. Quando a gente vai pensar no Jornal Nacional, que é aquele jornal ápice da TV brasileira, né? Que tem aquele Sim. circuito de vários apresentadores que são convidados de vários estados. Tem a representatividade Uhum. de um apresentador LGBT, né? Gay, especificamente. E a gente vai ver, depois que esses espaços são abertos, são, né? Mas a gente tem que pensar que são muito poucos, né? Uhum. Muito pouco. Tem um Nexo, se eu não me engano, que é um espaço também que fala sobre isso. Eu vou citar alguns exemplos, né, de coisas que acredito que tem segue o mesmo pensamento desses movimentos, né, do Jornal Lampião, do Xana com Xana, que é o Põe na Roda, né, que é um espaço muito bom com o Período HMC. Tem os YouTubers, né, que vem falando sobre a questão do movimento, tem várias situações que vêm reverberando. Então, é importante para a gente pensar da questão desse contexto histórico, porque a gente nós LGBTs temos um problema que é não reconhecer a nossa trajetória histórica, né? Que é o que Paco Vidarte fala Sim, lá no seu livro Ética Bicha, da questão das heranças, né? Que a sim, gente sim. tem que pensar as heranças que a gente carrega, né? Então, quem puder ler Paco Vidarte, quem puder ler Djamila, leiam Aham. esses autores e atores que estão pesquisando, né, sobre essas questões dessas organizações. Uhum. Não, esses movimentos que a gente tem falado desde ontem, eles são fundamentais quando a gente vai pensar em acesso, né? Os acessos que a gente tem hoje, por mais que sejam poucos, né? Mas, assim, esses movimentos, eles já estavam aí desenhando muita coisa do que está posto agora, né? Sim, Então, assim, quando tu fala para a gente reconhecer, para a gente olhar, lembrar da história, é justamente sobre isso, né? Que as coisas, elas não caíram do céu para a gente, as pessoas, enfim, lutaram muito, mataram e morreram para as coisas acontecerem, né? Minimamente. com certeza. E aí, Muito só interessante. recapitulando, tu falou do Xana com Xana, né? Elas Sim, começam lá em 81, e aí é de 83, exatamente, que os donos do bar, onde elas frequentavam, e onde o são jornal expulsas. era, o jornal era disseminado, assim, Uhum. elas são expulsas de lá. E aí elas, né, não vamos mais aguentar isso, né? Vamos O que eu não. disse, né? Não seremos mais cordiais. Aí elas não seremos mais cordiais. E chegam lá com outros movimentos, né? Não só as mulheres lésbicas, mas elas juntam forças com outros movimentos, né? Sim, com E certeza. devolvem essa violência, né? Por isso que a gente fala de Stonewall brasileiro no Ferros Bar. Uhum. E Com aí, certeza. uhum, É muito importante pensar não na é? questão desse movimento para a gente mesmo, né? E da gente se organizar e pensar, tipo, os espaços que a gente acessa, né? As leis que a gente vai ter no país. A gente está aqui na região, Sim, né? O Cariri, que na cidade de Juazeiro do Norte tem a lei, né? Da questão dos estabelecimentos. Temos o estado vizinho aqui, a Paraíba, dos estabelecimentos dos estados, né? Então é pensar que nessa época, né? As pessoas eram proibidas de fazer a divulgação de suas pesquisas, dos seus pensamentos, né? Eram proibidas de estarem nesses espaços, né? Igual o Stonewall lá em Nova York, que é um sim. marco importantíssimo, que a gente tem Elas várias... eram proibidas de Com existir, porque certeza. era uma caça às bruxas, assim se por dizer, né? Sim, Uma sim. exterminação. A Brito falou aqui em cima, né? Na balha debaixo da língua. Hoje a gente fala de na balha debaixo da língua, mas a gente tem que lembrar, né, que é uma tática das travestis, né? Era a Operação Tarântula, Sim. que foi uma operação assim de extermínio das travestis de fato. E aí elas começavam a se cortar entre elas, porque a polícia que comandava essa Operação Tarântula,
né, subentendia que por serem travestis, e aí não as via como mulheres, não as via como sujeitos femininos, estavam lendo elas enquanto homens vestidos de mulher, né, eles acreditavam que elas estavam com o famoso câncer gay, né? Era o boom Sim. da epidemia da HIV/AIDS, né? Então, assim, elas Era, começavam a se cortar, a navalha debaixo da língua, né? A faca e todos esses objetos que a gente traz para agora e continua usando e continua falando, né? É uma memória ancestral transvestigênera, então é importante que a gente lembre disso, né? E aí sim. era a Operação Tarântula por quê? Né? Porque era uma rede de policiais, assim, de fato, que estava ali em todos os lugares para prender as travestis ali da época, para torturar e para matar. Ah, Então, Vitor, era uma matança. uma coisa muito importante que tu fala sobre a polícia. A polícia, ela é construída para servir o Estado, né? E o Estado, Sim, ele não representa a sua população no geral, né? Tem a população onde ele representa, qual a população que a polícia representa, né? E a polícia, a instituição, na minha visão, a instituição polícia militar, ela é criada para fazer essa separação mesmo, né? De quais corpos vão acessar determinados espaços, quais corpos vão ser criminalizados, né? Não é à toa que a gente vê aí os índices altíssimos de extermínio da população preta, né, no Rio de sim. Janeiro, da população preta infantil, inclusive, né, que é bom destacar também, da população travesti, né, que Sim. A gente muitos sabe números quais são os corpos que são deixados são para áridos, morrer, né? quais vidas são. Sim, E eu fico pensando muito nisso, eu estava até comentando. Eu vivo comentando com meus amigos a questão de qual o papel da polícia e qual o papel que a gente tem nesse processo de desconstrução dessa polícia, né? Que ela é para ser resguardar nossas vidas, mas está indo contra todo esse pensamento, né? Então é importante destacar isso, sim. que agradeço muito de trazer esse apontamento da Operação Tarântula mesmo, para a gente lembrar Sim. mesmo, Não, né? tiveram várias outras, né? Tiveram várias outras. A Operação Tarântula é porque é uma das mais conhecidas, né? Inclusive, as Bahias e a Cozinha Mineira recuperaram o nome agora Tarântula para fazer um disco, né? Ressignificando o que a gente tem feito muito, né? Pegar os nomes, os termos e as coisas que usaram para nos matar, para nos violentar e usar contra eles de volta, né? Elas fizeram um CD belíssimo chamado Tarântula. Então é Com uma. certeza. Quando a Urias canta na música, na palha debaixo da língua, eu tô pronta pra briga, né? É sobre isso, é sobre aquele contexto, é sobre o contexto de agora, porque as coisas não mudaram muito, mudaram Não mudaram. pouco, né? Não mudaram quase nada, mudaram no papel, né? Diferente de mudar na realidade. Aham, Tem várias sim. leis, né? Tem várias leis, como os meninos falaram, né? Que surgiram várias leis, várias conquistas, de acordo com o tempo, a questão da doação, da questão de doar sangue, da questão do direito ao casamento homoafetivo, né? Da questão de poder adentrar em alguns espaços, né? E do São direito de várias existir, leis sobretudo, né? que existem na lei, Direito de no existir. sentido, no sentido do papel físico mesmo, existe aqui, ó. Aí a gente faz isso aqui, ó, também. A sociedade Sim, faz isso, né? A nossa sociedade faz sim. isso, que ela rasga os papéis que elas mesmas criam para dizer que estão dando acesso, estão dando oportunidade a nós, né? Mas elas não estão dando. É um Aham. tipo de controle, é um controle. Não, eu estou te dando isso para você ficar calada. Você vai ficar calada, você vai ficar no seu canto. Mas a gente não quer ficar no nosso canto, a gente quer falar, a gente quer mostrar para o mundo. E é importante a gente estar hoje aqui, usando esse Sim. espaço, né? Essa rede social, eu enquanto bicha preta, tu enquanto nesse teu processo de transicionamento, De né? De transição. transição. Então Sim. é importante a gente estar aqui falando sobre a gente, lembrando desse passado, lembrando dessas várias manchetes, né? E quando a gente pensa, voltando para o Xana Kuxana, quando a gente pensa no Xana Kuxana, era trazer o pensamento da mulher lésbica, né? Mas traziam outras coisas, né? Sim. Outras informações sobre aborto, e várias outras Sim. informações que eram necessárias naquele período, né? E De autoconhecimento, né, entre de elas. autoconhecimento. É muito isso. E De uma forma mais contraída, né? Eram fanzines, era uma coisa mais tranquila. sim.
uma coisa de mais de fácil publicação, né? E Uhum, isso, falar do movimento é um pouco complicado, na minha visão, né? Falar do movimento é um pouco complicado uhum. para mim porque a gente carrega símbolos, né? E a partir dos símbolos que a gente tem, das nossas experiências de vida, a gente olha para aquele movimento, tipo, um movimento do passado, reconhece a importância, que eu já tinha falado, mas a gente fica se questionando, né? Sobre outras coisas que aconteceram, né? E o surgimento é, tanto do Xana com Xana quanto desse movimento de mulheres lésbicas dentro do movimento Somos, né, que se organizaram para questionar o feminismo, elas já têm aquele pensamento, né, assim, eita, tem isso, esse movimento tem isso, isso, isso. Não estão dialogando a partir dos meus questionamentos, né? Tem outras coisas. Pensar feminismo, pensar Sim, sexualidade não é só pensar numa figura cis, né? Então, numa figura cis, numa figura que carrega uma feminilidade assim no sentido, né? Então, esse surgimento que a gente está falando, basicamente, os dois movimentos, as mulheres estão muito presentes, né? Diferentemente do sim. Lampião da Esquina e qual foi o outro que eu me falaram que eu me esqueci? Lampião da Esquina e o Stonewall, né? Dizzy Apesar que Crockett, eles falaram o nome de Lampião da Esquina e Dizzy Crockett. Dizzy Croquete, pronto. Hoje a gente tem mais um pensamento mais das mulheres lésbicas, né? A mulher lésbica está tão presente nesses dois movimentos, na minha visão, que elas se questionam mesmo, né? Que elas estão debatendo não só feminismo, né? Elas estão debatendo sexualidade, a questão da interseccionalidade também, que elas estão trabalhando naquele pensamento da interseccionalidade que a gente vem discutindo hoje, que já surge naquele, que Uhum. já surge Já naquele período, surgem. já surge, eu Uhum. sou óbvio com R, naquele período, né? Então, é importante destacar isso, né? Dessas questões, que vários pensamentos surgem naquele período, né? Surgem no sentido que aparecem no papel, né? Que aparecem, que são falados, né? Porque a gente tem que lembrar muito do discurso oral, né? Da, Sim, do sim, nosso sim. discurso oral. O movimento negro tem muito isso, né? Quando a gente vai pensar de negritude, de África, a questão do discurso oral. E é bom a gente pensar nesse discurso para a população, principalmente para a população, que eu vou colocar como população T, que até eu faço um recorte bem sobre o Marco de Stonewall, sobre a questão do movimento T, né, da questão da sigla T, das pessoas T, que é importante destacar Uhum. que no Brasil tem muitas referências T, travestis, transexuais importantes, né? Sim, E sim, quando, sim, e sim, quando a com gente pensa certeza. e quando a gente pensa nisso, é lembrar dessa importância, né, que é debater sobre esses movimentos e reconhecer o quanto são importantes essas pessoas. A marcha, A própria Giovanna Baby, que entrou a Giovanna aqui, Baby, uma figura importantíssima na fundação da Astral, em 92, né? Então, sim, tem muita gente Chica importante. Manicongo, que a galera não fala muito, Chica né? Maniconga, Chica com Manicongo, certeza. Chica né? Maniconga. A Eu tava... Bissart, hoje, quando ela assina com Manicongo, ela tá recuperando essa ancestralidade transvestigênero, né? Da Chica Manicongo. Pronto. Eu acho que a gente abordou um pouco, né, sobre a questão do movimento, e tu abordou uma coisa bem importante, Vitor, na minha visão, que é a questão dessa representatividade de de travestis e mulheres trans na cena contemporânea, né? Quando a gente vai pensar na cena contemporânea, nesse discurso contemporâneo. A Bichart vem da música, né? Tem tem a Linda Quebrada, tem a Jupe, tem Sim, sim. várias outras pessoas que estão pensando sobre isso, sobre esses corpos e onde esses corpos estão ocupando esses espaços. E é importante, eu acho que a gente pensar também nessa cena contemporânea é importante, porque Uhum. essas pessoas têm muito a nos oferecer, né? Tem muito. A gente, quando vai vendo, lendo sobre Aventura pela Fama também, já esquecemos de Ventura, Castiel Vitorino, que trazem uns pensamentos maravilhosos, né? Que a gente tem que se pensar, tem que se conhecer esses É a pensamentos, né? construção do traviarcado, né? É a construção do Com traviarcado. certeza. É pensar nisso também, né? A gente não é porque eu não sou travesti que eu não vou ler sobre travesti, né? Uhum. Não é porque eu não sou trans que eu não vou ler sobre trans, né? Eu tenho que aprender, né? Porque até então a gente não tem acesso
escrito sobre Sim. essas pessoas, dessas pessoas, na verdade, né? Que a gente tem muito escrito de pessoas cis, falando sobre outros corpos, né? É muito pensar nisso. Então é Uhum. importante a gente ler os escritos dessas pessoas, como tu me mandou naquele dia, aquela publicação, né? Como é o título, que eu esqueci. Da Abigail, Eu acho que é, que tem Aventura Profana, que... Nicure e Armas Estudra. Não, ali era da revista Outros Fins que Não Há Morte, que é com curadoria da Paulette Linda Selva. Pronto, é importante lembrar, ver isso também, que já é eu acho que já é um ponto importante, né? Já é uma publicação, né? Fazendo esse paralelo, esse anacronismo com a questão desses jornais que surgiram, né? A gente tem essas importantes, tem Sim, essas publicações que vão surgindo, né? Que são campos armados, campos minados, né? Que são textos que eles da escrita introjetam, bélica. escrita bélica, muito bom, que eu fiquei apaixonado quando eu leio, quando eu Uhum. vejo, né? Então, tem muita contribuição. Esses movimentos, esses jornais, tiveram muita contribuição. É reconhecer mesmo que eles foram Sim, importantes. uhum. Por isso E, que a gente diz que eles são importantes para a gente pensar o que está acontecendo hoje, né? sim, e quando a gente vai pensar também, Vitor, sobre a questão do movimento, é bom pensar sobre a localidade, né? A gente vai pensar sobre localidade, Sim, territorialidade. Eu anotei o meio algumas, vai acontecendo de maneiras bem singulares, assim, em cada sim. espaço. Né? E da Eu questão falei no da. começo que demorou só para complementar, Sim, falei no começo que aqui no Brasil demorou um pouco, né, para começar, mas aí entendendo o contexto, né, geograficamente como é que as coisas acontecem. Aí tava tendo as sim. 5 naquele período, as coisas elas demoraram um pouco para acontecer, mas mesmo A assim ditadura foi bem acontecia. aí, né? Não foi uma coisa há 1000 anos atrás, foi bem aí. Nossos pais Uhum. passaram pela ditadura, Sim. nossos avós passaram pela ditadura, né? E o movimento organizado no Brasil é muito novo, 41 anos, 51 anos, 41 na verdade, né? Que é 71 por aí, não, 79 que eles começaram a se organizar. Então, entre 50 e 41 anos. Então, é um movimento novo também, né? Se pensar nisso. E a Sim. gente se organizando. Mas é importante que ele é um movimento vivo, né? Ele não é um Uhum. movimento que morreu, ele continua vivo, né? Porque nós estamos vivos, nós LGBTs vivemos, né? E é importante destacar que a gente vai viver mesmo. A gente vai viver até onde der, né? Mas E aí quando a gente fala que eles começaram nesse período, né, de 70, não significa que não vinha sendo planejado, que não vinha sendo intencionado antes, as coisas elas vinham sendo feitas antes, né? com Mas certeza. aí quando a gente fala de 70, especificamente 70 para lá, é porque as coisas tomam outra proporção, Sim, começam a ficar mais, digamos que, efetivas, assim, né? Em 77, os estudantes já estão indo para a rua, dizer ditadura não, a galera percebe que, olha, a gente pode ir para a rua também, pode dizer que a gente quer existir LGBT. real, Ainda que naquele momento não se usasse essa expressão, né? com certeza. A Van comentou aqui, acho bem interessante trazer, que é o pensamento é o que a gente está debatendo agora, Uhum. né? As trans sempre movimentaram as organizações. As A gente, organizações, sim, sim, desde sim, sempre. a gente teve um evento, né, que foi Políticas de Corpo e Arquivismo, que a gente teve a Ana Carla, né, que ela falou um pouco sobre a construção do movimento, né, aqui. E é importante também destacar ela, né, como essa Sim, fala do movimento mulher aqui. que esteve Brenda, nesse que está movimento aqui. aqui, Brenda que está aqui, que esteve com a gente. E eu anotei alguns nomes de alguns espaços, né, que a gente tem aqui na região, que são importantes, a CID, a ABMAV, né? Eu vou citar alguns que eu anotei, né, gente? Porque posso pecar da Sim. memória. Eu tenho um pouco de memória, sou um pouco dislexa. Dislexa não, como é o nome? Esqueci, eu tenho memória curta. Temos um grupo de pesquisa, né, que Tá. a gente faz parte, o GPAC. Tem Sim. o Genese, Jorge. o Bichord, o Genesis, que é o professor Joaquim, que é o projeto de extensão, que o professor Aham. Joaquim, lá da URCA, professor do curso de História, organiza. Tem a Deixo, a Dacho, tem vários espaços, né, que estão pensando sobre Isso. esses corpos, né, sobre esse movimento, e que são importantes também para o movimento. O Bichord surge, acredito eu, né, como um dos colaboradores também, pensando juntamente com esses movimentos, né, dialogando com esses movimentos, né? Porque a gente não é um movimento,
a gente é um grupo, né? A gente tá como um grupo de estudo, estamos se organizando, né? Mas tem esses movimentos, a gente alimenta desses movimentos no sentido de conhecimento histórico mesmo, conhecimento de luta, né? Exatamente. Experiência de A gente luta. bebe dessas fontes. É beber dessas fontes. Então, é muito bom falar sobre isso e parar para pensar mesmo do quão importantes são e do quão importantes serão, do quão importantes vão permanecer, né, sendo esses espaços. Sim. A história, eu acredito que ela é viva também, né? Ela não vai se apagar. As histórias vão continuar, né? Nas nossas goelas, nas nossas memórias, após nossas existências, né? Essa história continua. Então, relembrar num dia como hoje, né? O 28 de junho, nós temos junho. Eu sempre troco. 28 de junho, é importante pensar isso, né? De quão importantes foram e quão importantes eles vão se tornar ainda, né? O quão importante a gente vai se tornar também, né? Que daqui uns dias a gente vai estar lindas como estrelas do lado da Daisy, né? E é pensar muito isso também. Que demore, né? Que demore muito, mas é isso. Então, é isso mesmo, esses movimentos surgem nesse sentido mesmo, né? De ir em rebelia contra esse pensamento ditatorial dos corpos, Sim. né? Que manipula o corpo, só esse corpo pode existir, só essa corpa pode existir. Então, esses Uhum. movimentos surgem nisso mesmo, de ir contra mesmo esse pensamento. Eu acho que é o pensamento que deve Sim. ser mais fixo nesse sentido, né? E eu acho que teve 38 publicações do Xana Puxana, acho que foi mais, ou foi o Lampião da Esquina, né? Da questão de edições. Então, foi curto, né? O processo foi curto, mas trouxe muita história, trouxe muita contribuição para o nosso movimento, né, brasileiro. O Lampião acaba que teve umas publicações que o Xana com Xana. Sim. Ah, é importante, acho que, não sei se Mas, tu poderia, acho que não sei se foi tu que me comentou comigo, a questão do Xana com Xana e do Lampião, que eles tiveram algum babado aí, um Paranauê. não é nem babado, assim, especificamente. Assim. Quando eu disse no começo, que elas decidem sair, né, de construir movimento, assim, agrupamento entre elas, é porque não se viam ali dentro daquele espaço, né? Eram espaços ocupados majoritariamente por homens gays, né? E aí, homens gays não estão isentos de serem misóginos, de serem... Não estão Não estou dizendo mesmo. que isso acontecia, não estou dizendo que isso acontecia, mas, assim, se, vamos pensar, se naquele momento os grupos eram construídos majoritariamente por homens gays, eles estavam mais preocupados em dar conta das coisas que respondesse aos anseios deles, né? Com Claro, certeza. óbvio, tinha vários assuntos direcionados ao grupo lésbico, né? Mas assim, se elas saíram de lá é porque elas, né, entenderam que deveriam construir elas mesmas nessa história Se sobre não tem, elas e por mostrou, elas. né, querida? É, assim, eu preciso de mais visibilidade, inclusive quando elas formam o lésbico feminista, né? Até elas Uhum. param e pensam, não vamos colocar lésbico, né? Porque Amanhã lésbico eu dá tomo uma uma live. compreensão do que Pode continuar, Vitor. Amanhã pergunta se eu quero comer. tem. Quando elas começam a criar esses pequenos grupos, que elas formam um grupo lésbico feminista, e aí lésbico com a terminação O, elas percebem que não vamos chamar de lésbico, porque é uma terminação masculina, e parece que a gente está dizendo que todas podem ser lésbicos, e não, só as mulheres são lésbicas, né? Então, e elas mudam para lésbico feminista, depois fazem a GALF, depois a GALF que foi a AFL, não, acho que é a lésbico feminista mesmo, que A Gal. publica o primeiro boletim do Xana com Foi a Xana. Gal, sim. Pois é. E tu tem mais alguma contribuição a fazer? Podemos abrir para perguntas, né, se alguém tiver. Tem alguma pergunta, tu viu? Não, só os meninos comentam. Tinha uma pergunta ali em cima, mas eu não sei se era uma pergunta. O Aonde? menino colocou, achei tão muito aberto, o que significa LGBTI. Ah, não, acho que é importante, muita gente não sabe, né? Uhum. LGBT é uma Não, mas eu não sigla, disse que não é né? importante, é porque ele colocou o que significa LGBTI, colocou reticência. Eu falei, muito aberta essa pergunta, porque a gente pode responder que
que é que significa? É uma sigla, né, ali que visa comportar o maior número de identidades aí sexo-dissidentes possíveis. Mas eu não sei se a pergunta que ele está fazendo é exatamente isso, sabe? Me sinto Por isso que eu disse, a confortável. pergunta é muito aberta. Sim. É um, por isso que tem Entendeu? várias siglas, né? LGBTI+, LGBTQI+, LGBTIA, Ah, LGBTI, e a sigla LGBTT. nunca vai dar conta de Nunca comportar vai todo dar mundo, conta. né? Uma sigla nunca vai dar conta dos nossos corpos. É pensar isso, né? A Uhum. gente sempre está em um processo de transmutação, transmutação da nossa carne, da nossa história mesmo. São coisas que vão transmutando com o tempo. Então, eu acho que é isso. Então, é importante, vão trazer alguns comentários, né? Que é importante e essas manifestações reverberam até hoje. Sim, reverberam sim. Sim, esses nomes que a gente estava citando e essas organizações que a gente estava citando, elas são resultado de tudo que aconteceu lá. Com certeza. E assim como a gente disse, né, que as lésbicas, por não se verem dentro de alguns grupos, começam a criar os grupos que são elas mesmas, né? Vão ali compreender aqui embaixo as travestis do mesmo jeito. Sim, as travestis do mesmo jeito, né? E é isso. Mas esses espaços são importantes para a gente. Me sinto confortável, extremamente atravessado. O Juan, não foi? Uhum. Pois é. Mas é isso, a gente pensou esse espaço mesmo como esse espaço de diálogo mesmo, né? De troca. A gente não está aqui para trazer uma afirmação sobre o que seria. É se questionando mesmo, né? Se Uhum. perguntando, essa troca mesmo. Até com vocês, como eu e Lucas, como eu e por enquanto, estamos se jogando aqui, se contaminando, né? Ele me contamina com as Sim. informações. A gente não viveu aquele momento, a gente nasceu aí depois A de gente está fazendo uma 90, né? leitura, né? A gente nasceu depois de 90, 95, 97. Eu, 96. ó, no ano que eu nasci, em 97, estava acontecendo a primeira parada, né? Então, Uhum. assim, eu estava nascendo naquele momento, então a gente está tendo acesso a informações de coisas que nos antecederam, né? Com certeza. E eu acho que a gente poderia já dar. Quantos minutos faltam? Não sei. A gente tá com 48 minutos. Tá. Que possamos construir mais diálogos. Tu quer... Tu acha que ainda tem mais alguma informação? Porque o pensamento, na minha visão, tem muita coisa para se falar, mas não tem como falar tudo, né? Não tem como dizer tudo em uma live, né? Uhum. Mas acho que minhas contribuições nesse sentido foram essas, desse espaço mesmo de troca, de diálogo e dessas provocações, né, que surgiram e dessas contaminações. Então, foi interessante pesquisar sobre isso. Foi uma experiência boa, né? Estar pesquisando e estar dialogando. Uhum. E amanhã não, olha que louca, eu já quero que o Daqui a evento seja 3 pouco. dias. Daqui a pouco tu vai falar melhor sobre os movimentos com o Vander, né, especificamente. Já A já, gente às estava focando 8 aqui horas. no Xana, e estava focando aqui no Xana com Xana e no grupo Somos, né? Mas daqui a pouco os meninos vão entrar para falar dos outros movimentos, assim. E Sim, claro que acabou ficando de fora outras coisas, sim, porque a gente ficou precisa vários fazer um recorte, movimentos. né? A gente precisa fazer um recorte, acaba que não ficou, não engloba todos, assim. Foram vários Sim, movimentos que aconteceram. são muitos. Tem vários, pesquisando, A gente tem citou os aqui movimentos e os Aham. subgrupos, né, também. Exatamente, a gente citou aqui a GALF, né? Que era o grupo Legal. de afirmação lésbico, ele citou o lésbico feminista, o Xana com Xana. Os meninos falaram ontem do Lampião da Esquina, a gente falou hoje dos tomos, daqui a pouco vamos falar sobre os outros, né? Da BGLT, enfim. Da BGLT, do GAB, né, GGB, na verdade. Uhum. Sim, sim. São muitos movimentos, a gente não dá conta de falar de todos, né? São várias lives Uhum. que seriam necessárias para Astral, fazer. isso, Astral que eu falei antes, né? Quando a Giovanna entrou. Tem muitas. Exatamente. Tem essas, né, que surgiram, tem essas outras que não surgiram. Tem as que são das localidades, né, das regionalidades, são tem Uhum. as que são dos grandes centros, das zonas mais é,
afastadas, né, desses grandes centros, dessas metrópoles. Então, tem vários movimentos, eles estão começando a se organizar, né? Uhum. Estão se organizando a cada dia mais. Eu acho que. Sim. E aí eu acho que o Vander vai acabar falando, eu acho, na outra live, né? Que quando a gente chega ali depois de 80, com o boom do HIV/AIDS, né? Os artistas começam a produzir a partir dessas questões, né? Essas questões começam a aparecer no trabalho artístico das pessoas, e aí talvez Vander traga alguns, ele sempre gosta Sim, de citar. tem muitos artistas nesse Né? período, né, que pesquisam sobre isso, né? Em Começam a plena falar sobre isso, ditadura, né? exatamente. Em plena ditadura, Sim, tem artistas que vão questionar a questão da ortodoxia de gênero, né? Das roupas, das indumentárias, sim, sim. da música, né? Então, Carlos já falou, exatamente, Carlos já falou de Zicrocat ontem, né, que borravam todas as fronteiras aí dos gêneros e as caixinhas postas. sim, sim. Então, E foi então isso. é isso. Quer falar mais alguma coisa? Acho que Não, a gente está acabando de tempo. eu acho que eu acho que eu já agradeci, né? Eu agradeci muito. Aham. Você que agradece toda hora, parece tá ganhando presente, né? Mas é um presente mesmo, né? Então, gente, eu vou fazer o convite, né? Às 8 horas, eu e o Vander Alisson vamos Vai ter estar. outra live, pessoal. Às 8 horas nós vamos estar conversando sobre a ABGLT e sobre o GGB, né? Falando um pouco sobre o movimento, como organizou, quem foram os fundadores, entende? O que eles estão trazendo, né? Que eles produzem, porque tem várias produções, várias informações que eles Uhum. vêm produzindo, né? E é isso. Não, também só te agradecer, mano. Sempre fico muito feliz de conversar contigo. Tô morrendo de saudade. A gente conversa o dia todo, conversa até de madrugada, mas tô morrendo de saudade, assim, sabe, uma coisa física. Tô Não morrendo de é? saudade de você. Tô Também, morrendo de saudade de você. também tô morrendo. E fico Mas a gente vai muito, se ver daqui a um dia. muito grata. Eu que fico Muito grata, fico agradecido. muito grata dessa conversa. Eu também. Elas estão preparadíssimas. Olha, tu acha, a bicha nervosíssima, que elas só tremendo. Mas é isso, é agradecer. Um beijo para as meninas que estão aí, né? Beijo, muito feliz por sua existência, amiga, muito feliz mesmo. Muito feliz também por tua existência, meu amor. Tchau. Aquela, Obrigado, Juan. tchau e fica lendo os comentários. Obrigado, Juan. Eita. É, só para responder o comentário do Juan e tal, pessoas que queiram contribuir com o Laboratório de Estudo de Criação de Georgia, venham pessoas, venham, é só chegar. As Fala coisas um não são para se pouco, bastar na gente, Vitor. não. Fala do nosso encontro para as pessoas conhecerem. Sim, pessoas que queiram colaborar com o laboratório, que queiram participar do grupo de pesquisa. O grupo de pesquisa é toda terça-feira, 6h30, a gente está trabalhando o livro do Paco Vidarte, o Ética Bicha, e a gente tenta sempre intercalar com uma produção visual, não é? A partir das leituras, assim, mas se vocês não querem produzir, tudo bem, a gente trabalha só o livro, né? Mas as pessoas que queiram sempre contribuir com o laboratório, é só mandar direct e falar com a gente. Não é para o laboratório se bastar nessas 4 bichas aqui, não, tá? É Sim. para crescer e para 5. É porque eu não sou bicha, né? Eu sou brava. Sim, sim. Bem doida. Mas é isso, colhem no nosso perfil, né, no bichordia.lab. Sim, sim, sim. Compartilhe nossas publicações. Compartilhe esse GTV também, né, que a gente vai salvar como GTV. E é isso. É um convite mesmo que a gente Sim. faz. A gente está organizando 8 horas várias vai ter outra coisas. live. 8 horas vai ter várias coisas. A gente está se organizando, querendo produzir conteúdo para vocês, né? Para vocês e para nós mesmas também, né? Com E é isso. certeza. Às terça-feiras, às 16h30, não, E 30. 18h30, a gente tem nossos encontros. Quem quiser colar, quem quiser dialogar com a gente, né? A gente está lá para conversar mesmo e para debater sobre arte, sobre política, sobre ativismo, Sobre nós sobre mesmas. nós, sobre corpos, né? Para nós rir, se encontrar, é um local de encontro mesmo, de forma digital, mas é Sim. um local de afetividade. E
Um beijão, é isso. É isso. Acho que ninguém Beijo. vai mandar mais comentários. Tchau, amor. Tchau. Beijo, pessoas. Um beijo.